Quem é o homem moderno? Onde a gente encontra esse cara? Ele realmente existe ou ele é uma lenda? Bem-vindo ao canal A Vida Cobra. Você pode me chamar de CPMF, serei o seu anfitrião. Se inscreva no canal, curta, conte a sua história aqui dos nossos comentários para que a gente possa evoluir junto. Na página inicial temos um contrato de convivência que são 9 regras que eu assumo um compromisso de seguir e peço que você dê uma olhada. Caso queira interagir com o conteúdo, se comprometa com elas também. O homem moderno, quem é? De onde vem? Hoje eu estava pesquisando no YouTube alguns vídeos e eu comecei a reparar que tanto nos vídeos em português, em inglês e em espanhol, as várias machosferas em vários idiomas sempre falam sobre a mulher moderna. É impressionante, a mulher moderna está ficando doida, a mulher moderna ela é cruel, a mulher moderna maltrata a criança, a mulher moderna não sabe tratar marido, a mulher moderna não respeita homem, a mulher moderna não sabe o que é da vida e por aí vai. E de repente eu fiquei pensando, cara, cadê um homem moderno? Por que ninguém pesquisa sobre ele, ninguém fala sobre ele? E aí eu fui pesquisar. Mas para evitar vícios de pesquisa do algoritmo, eu resolvi pesquisar em outro navegador com outro mecanismo de busca. E a primeira imagem, essa que vai subir agora na tela, é o resultado sobre quem é um homem moderno. Depois, para desencargo de consciência, eu resolvi pesquisar quem é a mulher moderna. E aqui está o resultado na imagem. Se você só está ouvindo, eu vou descrever para você agora. A primeira imagem, basicamente, são sites que falam sobre roupas. O homem moderno é um cara que está preocupado em se vestir bem e parecer bonito. Quando você joga para a mulher moderna está perdida e ela está buscando um lugar no mundo baseado com uma forma de desafio ou confirmação daquilo que as sociedades esperam dela. Eu achei realmente muito intrigante, porque quando a gente dá uma olhada para a antiguidade, os textos que temos são justamente o oposto. Os homens estão questionando o mundo e as mulheres estão querendo se embelezar. Ou quem escreveu esse texto está mentindo, ou a gente só está tendo um pequeno corte dos textos que chegaram para nós, são dos homens que estavam pensando e não dos homens que estavam se embelezando, e as mulheres que pensavam talvez tenham sumido, ou não tiveram tantos adeptos assim para deixar os textos, ou elas passam esses textos num grupo fechado como se fosse algum ritual mágico, a gente não sabe. Mas enfim, refletindo sobre esse cara moderno, eu fiquei pensando, cara, por que nós aqui na Machosfera não comentamos sobre quem somos nós nesse ambiente de hoje? Claro, a gente tem o Red Pill, a gente tem os MGTOW, todo mundo está buscando um caminho para se adaptar nesse mundo. Mas será que realmente existe isso de homem moderno? Ou isso é simplesmente mais um termo que a gente inventou porque como a gente não sabe quem a gente diz que existe, as feministas principalmente falam que existe um homem moderno que não sabe de nada, aí vem o Red Pill que diz que a mulher moderna não sabe de nada, e todo mundo fica confortável e quentinho no nosso cobertorzinho de Blue Pill, que é vermelho por dentro, mas é azul por fora. Então, a gente vai ter que perguntar, de onde saiu essa ideia do homem moderno? E a minha primeira resposta foi, da nossa incapacidade de se conhecer. Não existe outra explicação. Quando a gente não conhece o mundo, a gente tende a completar ele com informações parecidas, com ideias próximas ao que a gente sabe, e não necessariamente com a verdade. Até na matemática mesmo, eu uma vez ouvi um matemático contando isso, que eles gostam de usar uma variável que eles chamam de I, é uma letra I, que basicamente você sabe que tem alguma coisa, você não sabe o que é, aí você escreve 2 vezes I. E o que é I? O que quer que seja, que o matemático queira que seja, mas tem que entrar no cálculo. É uma trapaça? Sim, é uma trapaça. Mas é assim que eles usam para interpretar a realidade. Então, para a gente entender exatamente quem é essa coisa do homem moderno, a gente precisa, antes, saber se existe essa coisa chamada modernidade e se ela existe, o que ela é. Então eu vou usar aqui 3 exemplos aqui de 3 pessoas fictícias.
Vamos dizer que temos 3 pessoas, não importa se são homens ou mulheres, na sua cabeça, se você for homem, você deve ter pensado que a pessoa é homem, se você é mulher, você deve ter pensado que é mulher. E se você é um gênero diferenciado, você deve ter colocado a imagem dentro do seu gênero. Mas então, vamos chamar de pessoas. Temos 3 pessoas aqui. Todas as 3 nasceram no ano de 1988. E todas as 3 nasceram no estado de São Paulo. Só que uma nasceu e foi criada na capital, a segunda nasceu e foi criada mais no interior, talvez lá chegando perto do Mato Grosso, no Paraná, e a terceira foi criada e nascida e criada no litoral. Pergunta: as 3 são pessoas modernas? Não. Por que elas não são pessoas modernas? Porque os valores que elas têm, a que mora no interiorzão, lá perto do Mato Grosso, a que mora no litoral, e os valores de quem mora na capital são valores diferentes. Eles podem ter talvez um valor ali meio um núcleo duro de valores que são compartilhados, mas eles são necessariamente diferentes. E aí você descobre que a modernidade ela não pode ser os valores, porque a modernidade ela precisa ser uma coisa em si mesma, ela não pode variar de acordo com aquilo que eu acho que ela tem que ser. Ela precisa ser a modernidade. E eu já posso te falar que a modernidade não são os valores. A modernidade ela não fala sobre tempo, a modernidade não fala sobre o que você acredita, ela não é sobre dias, sobre anos. A modernidade não são necessariamente a aparência que você tem. A modernidade ela é um estado econômico. Como assim um estado econômico? Se você nasce na capital de São Paulo, você vai ter acesso a certos recursos e informações. Quem nasce no litoral vai ter acesso a outros recursos e informações. E quem nasce lá no interiorzão vai ter acesso a outros recursos e informações. E dependendo da velocidade de desenvolvimento dos ambientes, você pode falar que quem nasce na capital ele é mais moderno que quem nasce no litoral ou no interior, unicamente porque quem está na capital provavelmente tem formas mais simples e mais rápidas e mais baratas de conseguir recursos, que você pode botar comida, eletricidade, qualquer recurso, água, por exemplo, e informação. E essa é a principal marca da modernidade, acesso à informação. Então, você pode ter, por exemplo, um ambiente desértico, pensa aí no Saara ou no Cerrado Brasileiro, na Caatinga, aquele ambiente ele está praticamente como ele sempre foi. Ele não é moderno, ele é o que ele sempre foi. E você tem uma floresta densa que é também como sempre foi. Então, do que serve a modernidade nesses ambientes? De nada, porque eles não mudam, eles mantêm a mesma estrutura de oferecimento de recursos e a mesma estrutura de oferecimento de informação. Quando o ser humano vai para esses ambientes e ele começa a interagir lá, nesses ambientes vai começar a se desenvolver novas formas de obter recursos e distribuir informação. É o ambiente que define a cultura que vai surgir dali. Um esquimó, por exemplo, ele usa casaco de pele, ele mata os animais e veste a pele dele, ou qualquer habitante de país muito frio, porque é assim que ele vai se proteger do frio. Em compensação, quem mora numa área muito desértica, talvez tenha que usar camadas e mais camadas de tecidos leves para se proteger do sol e, ao mesmo tempo, ter uma forma da pele transpirar. Ou seja, o ambiente onde ele vive está moldando a cultura dele, seja pelas roupas, seja pela comida principalmente, que o primeiro ponto de toda a cultura é o acesso à água e comida, depois a proteção, que vai vir no vestuário, e aí sim a distribuição das informações e as interações sociais. A cultura não molda o ambiente, é o ambiente que molda a cultura. Então, se a modernidade é uma forma de facilitar a vida, você pode falar, por exemplo, que um esquimó moderno e um beduíno, aqueles habitantes do deserto modernos, eles são diferentes de um habitante de São Paulo, capital, modernos, da mesma forma que um habitante do litoral moderno é diferente de um habitante do interior moderno. Porque a modernidade não é sobre o ano que você nasceu, mas é sobre a facilidade que você tem para realizar as suas tarefas de sobrevivência. É isso que é modernidade. E agora a gente tem que pensar.
Será que existe o homem moderno e a mulher moderna? Baseado nisso, eu posso te falar que não. Não existe um homem moderno e não existe uma mulher moderna. E por que não? Porque homens e mulheres, eles são o que eles sempre foram. Por acaso eles nasceram num ambiente moderno, por acaso eles foram criados num ambiente moderno. Tem muita gente, por exemplo, que nasce numa capital e vive talvez os primeiros anos da vida numa capital e se muda para o interior, ou se muda para um litoral, ou nasce no litoral, vai morar numa área de montanha. Ou seja, você não é moderno, você vive na modernidade e se adapta a ela. Só que tem um pequeno porém. Os nossos comportamentos que derivam de nossa genética, eles não foram construídos para serem confortáveis. O nosso corpo, a nossa genética, ela é baseada única e exclusivamente em sobreviver. É só isso que o nosso corpo faz. E aí o que vai acontecer? O nosso corpo, ele se adapta em dificuldades e se desenvolve cada vez mais quanto mais difícil o ambiente. E aí você vai ter um problema, porque a modernidade ela existe para trazer o máximo possível de conforto e facilidade. Como então vai impactar quem nós somos? Porque se o nosso corpo, seja do homem, seja da mulher, ele vem de uma necessidade de viver num ambiente hostil, como é que esse corpo vai se adaptar para um ambiente confortável? Bom, o primeiro ponto que eu talvez gostaria aqui de trazer para vocês é que se nós precisamos de hostilidade ambiental e nós não encontramos no nosso ambiente, só sobra transformar a vida do outro no inferno. E olhe essa sociedade como ela está. Olhe essa cultura do cancelamento. É como se nós estivéssemos assumindo um papel que era da própria natureza, essa coisa que é fria, que ela é imparcial e cruel. A gente está assumindo um papel da natureza quando nós não deveríamos ser a natureza. Nós deveríamos interagir com ela. É por isso também que o nome desse canal é Que a Vida Cobra. A vida está cobrando. E se por acaso a gente deu um jeito de trapacear a vida vai fazer com que um cobre do outro o direito devido. E aqui chegamos no grande dilema. Como então a gente fala que existe uma pessoa moderna? Porque, na verdade, a gente fala isso porque nós não nos conhecemos. Nós esquecemos, principalmente a geração que a gente está agora, talvez, se você está ouvindo isso em 2021, tem pelo menos uns 50 anos que ninguém sabe o que é uma guerra de verdade no ambiente do Ocidente. Claro, a gente tem violência urbana muito séria aqui no Ocidente, a gente tem, mas não é igual acontece no Oriente Médio, por exemplo, uma guerra onde você realmente você tem a plena certeza que amanhã você não pode voltar para casa. Aqui às vezes a gente desconfia, mas a gente tem mais certeza do que vai voltar do que não vai voltar. Então esse ambiente confortável acaba transformando a gente numa espécie de eterna criança. Porque a criança é o original que vive no conforto. A gente é o protegido que está levado no colo. E essa criança é justamente o Blue Pill iludido. É a criança que não se desenvolve. É uma criança no corpo adulto. A criança, como foi falado no vídeo para você acabar com o Blue Pill no seu interior, ela pode nos dar imaginação, ela nos dá liberdade, ela nos dá ousadia, mas ela também nos dá preconceito, medo e violência. Se a gente não aprende a dosar a criança interior e deixar ela bem educada e controlada, a gente vai se estrepar. E isso é o problema. A gente se torna uma criança num corpo adulto porque a gente não tem mais a sensação de se esforçar e concluir tarefas que exijam esforço. E aí a gente quer aumentar ainda mais esse conforto. É por isso que a gente está vendo hoje essa geração de TikTok, onde as meninas estão expondo o corpo o máximo que elas podem, porque é de alguma forma isso que traz elas serem confortáveis, e do outro lado os meninos perdendo horas e horas da vida sem construir nada de bom, apenas jogando, o que não vai trazer um futuro muito agradável, porque, como eu gosto sempre de falar, a vida ela sempre cobra. O boleto da vida ele sempre vai chegar. E aí, como a gente não se conhece, eu preciso trazer para vocês um mínimo de solução para vocês não ficarem perdidos, porque isso aqui não é só má notícia. A gente tem um jeito de sair se vocês puderem entender como que vocês funcionam. Como é que a gente então se relaciona
com o universo, o ambiente que nos cerca? Bom, primeiro a gente tem que entender que a gente se relaciona em níveis. Não é a mesma forma que a gente se relaciona para tudo. Primeira coisa que assim que você nasce, você começa a se relacionar, que você começa a aprender, é uma mistura de relacionamento com o ambiente interno, ou seja, suas pulsões internas, sabe? O bebê que nunca respirou começa a respirar e dói o pulmão, ele começa a urinar, ele começa a defecar. Essa é a relação com o ambiente interno, você sentir fome, sentir frio. E aí você vai ter também uma relação com o ambiente externo, como seus pais, as coisas, as cores, a luz, os sons, os cheiros, a textura. E aí o seu corpo, nesse primeiro momento da sua vida, ele está trocando uma dança praticamente entre o relacionamento com o ambiente externo e com o ambiente interno, onde um reforça o outro e isso vai te ajudando a se localizar com o mundo. O segundo nível é que o ser humano ele vai começar a buscar relacionamento com coisas semelhantes, principalmente coisas que se assemelham a ele. E pode ser qualquer coisa com semelhança. Vamos botar, por exemplo, um animal. Um animal ele se move e o ser humano também se move. Tem olhos, tem orelhas, a criança humana ela entende isso, então ela se relaciona com os animais com um critério de semelhança. E aí é mais ou menos na segunda etapa que você vai ver que a criança ela se relaciona com outras crianças. E é aí que é mais fácil você entender, sabe aquela coisa quando as mães antigamente falavam? Conversa de adulto. Por quê? Adulto interage com adulto, criança interage com criança. E antigamente isso era até mais restrito. Homem interage com homem, mulher interage com mulher, idoso interage com idoso e por aí vai. Os semelhantes são o segundo nível de relacionamento. E o terceiro nível de relacionamento é com o diferente. Criança com adulto é um relacionamento diferente, o adulto com o idoso, um homem com uma mulher e a mulher com um homem. Esses são os 3 níveis de relacionamento, com o ambiente interno e externo, com a semelhança e com a diferença. Se em qualquer momento o seu desenvolvimento falhar em um desses níveis, seu corpo, seu cérebro, ele vai usar o atalho e a opção que é ser seguro. O mínimo de risco possível com o máximo de segurança possível, que é o caminho do menor esforço. E esse caminho do menor esforço é justamente o espírito que rege essa coisa chamada modernidade. Uma coisa que é alto retorno e baixo risco. Só que isso é uma grande fantasia. E por que é uma grande fantasia? Porque não existem certezas na vida. Toda vez que você acha que tem uma certeza, na verdade você está se iludindo. Você está sendo aquela criança se cobrindo com cobertor, todo quentinho, todo seguro, todo protegido. Porque, na verdade, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente morre. Só que as pessoas se esquecem que a morte existe e vivem como se não houvesse amanhã. E aqui vai ter um pequeno problema. Porque já que a morte é a única certeza, o nosso corpo, essa parte física nossa não quer que isso acabe, ela vai fugir da morte e qualquer coisa que pareça com a morte, o máximo que ele puder. E aí a gente vai entrar nesse modo absurdo que eu chamo do modo Blue Pill, que você vai fazer tudo o possível para adiar essa destruição e jogar mais para frente esse dano e fugir dele o máximo que você puder, nem que para isso você tem que prejudicar outras pessoas. E a gente sabe que existe muita gente assim no mundo. E aqui, guarda bem o que eu vou te falar. É uma fantasia. O mundo que você vive, que você acreditou e cresceu, ele é uma fantasia. Você não planta e você come, você não mata os animais e você come a carne deles. Isso nunca existiu na escala que a gente está vendo hoje. Todo mundo, em algum momento, nos séculos, até o século XVIII, XVII, só as camadas ultra ricas que geralmente escravizavam ou canibalizavam outros grupos, é que você tinha pessoas que se davam ao luxo de nunca ter plantado ou matado um animal para poder comer. Tirando isso, o resto é ilusão. Não existe isso. A morte, ela é inevitável, assim como os impostos do governo. Você não foge dos boletos da vida. Guarda bem isso. Por isso que essa é a primeira frase que abre o nosso contrato de convivência no canal. Que só a morte e os impostos são inevitáveis. E é por isso que eu escolhi como nome o nome de um dos impostos mais infames ou mais famosos do Brasil, que é a CPMF, que foi criada
com a desculpa de que é para saúde. E é isso que eu quero trazer para você. Saúde mental, principalmente, que a física você também já deve conseguir. E o primeiro passo para você obter a saúde mental é você saber que não existe moleza na vida. Não existe alto retorno e baixo risco. Todo mundo que acreditou nisso caiu num golpe. E geralmente é um golpe de pirâmide e você vai ficar sem dinheiro, pobre, perdido e vai morrer de fome. Como o ser humano ele é sempre o mesmo ser humano e a modernidade ela é simplesmente uma facilidade de obtenção de recursos, a gente não pode se chamar de humanos modernos. Nós, no máximo, podemos falar que somos pessoas que vivem na modernidade, como se a modernidade fosse um lugar, fosse uma ocasião. Ela não é um estado concreto, ela não existe de verdade. Ela é apenas uma série de coincidências. E isso é importante. Por isso que o homem moderno ele não existe e a mulher moderna não existe. Bota isso na sua cabeça. O que existe é você vivendo na modernidade. Se eu pegar você, colocar no ônibus ou no avião e te largar no meio da floresta, sozinho, sem nada, ali você está vendo o estado original da humanidade. Você é uma pessoa, abre aspas, moderna, mas não é. Você é alguém que não sabe como o mundo funciona. E essa civilização construída em volta de você é simplesmente para te iludir, para você acreditar que você depende dela para viver. Só que, felizmente, as pessoas estão começando a questionar isso. Você vê, por exemplo, as feministas que começaram esse questionamento no nível largo. Antes dela, você já tem as ideias socialistas, não do Marx, outras ideias socialistas vieram antes. A dele ele é só uma versão das inúmeras ideias socialistas que existem. São todas pessoas tentando questionar o mundo que elas vivem para viver o melhor possível. Só que aí, de repente, aparece na virada do século XXI essa coisa chamada de MGTOW, que são homens que eles resolvem não ignorar a realidade e fingir que ela não existe. Eles simplesmente olham, entendem o que acontece e falam: desse jeito eu não brinco. E aí ele vai seguir a vida dele. E por que ele faz isso? Porque ele não quer mais se iludir. Para você seguir o seu caminho, não importa qual caminho que você siga, você não pode se iludir. Você não pode fingir ser uma coisa que você não é. Quem finge, quem vive em ilusão, são as crianças que acreditam em Papai Noel e o Coelho da Páscoa. São os Blue Pill, os iludidos. Se você se chama de Red Pill, você tem que abraçar a realidade, não importa o quão feia, cruel e fria ela seja. Você não pode ficar nessa de ficar quentinho no cobertor, no colinho da mamãe. Você tem que evoluir. Quanto antes você acordar para essa realidade, mais chance você vai ter quando os tempos difíceis vierem. Porque a gente é o único bicho no mundo, o ser humano é o único animal que ele consegue imaginar coisas dando errado e se preparar para ela quando o inverno chegar. E é legal, porque o inverno está chegando. E não vai ser bonito. Vocês acham que é bolha misândrica? Vocês estão achando que é o inverno das mulheres que vai encalhar? Não, é muito pior. É muito pior. E é por isso que esse canal ele surge para levar para vocês. E esse boleto que as nossas gerações estão plantando, estão gastando a verba, eles vai vir ser cobrado e vai ser cobrado com força. Então guardem isso. Seguir próprio caminho, o seu caminho, não importa qual que ele seja, não é fazer o que você quer. Se viver só de vontade em vontade é coisa de criança. Isso é o Blue Pill dentro de você querendo ser mimado. Você seguir seu próprio caminho é você saber que ação tem reação, que causa tem consequência e que aquilo que você planta é o que você colhe. E se você nada plantou, nada vai colher. Quem planta vento, colhe tempestade. Aí lá no final, dependendo de onde você quiser chegar, o caminho que você traçar, depois de tudo, não importa se é bom ou ruim, você vai ter que aceitar que a jornada que você fez chegou no final satisfatório. A sua jornada, o local que você chegou, será a soma e a multiplicação, o resultado de todas as escolhas que você fez. Esqueça esse papo de mulher moderna ou homem moderna. Não existe isso. Existem pessoas. Existe eu, existe você, existe o ser humano, existe o homem, existe a mulher. Não seja moderno. Seja apenas, unicamente e aprenda a ser humano.
Esse é o vídeo de hoje. É uma reflexão de sexta. Obrigado por você estar aqui acompanhando o canal. Comente aqui, deixe nos seus comentários aqui, conte a sua história. Conte como foi que você começou a perceber que a vida não vai te dar tudo o que você quer, porque você não merece nada e você tem que se esforçar para ter algum resultado. Se inscreva no canal, divulgue entre seus amigos. Aqui quem fala é o seu anfitrião. Você pode me chamar de CPMF. Não se esqueça, a vida ela sempre cobra e o boleto ele sempre chega.